Senhor Jesus com sua doce e gloriosa paz. Amém. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aproveitando, né, que estamos todos de pé, abrimos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 51. Palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 51. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera. Eu ia falar, achei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 51, que diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Santo e poderoso de Israel, Tu és o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que criou os céus e a terra, e tudo que existe, Senhor, nos céus e na terra e em todo o universo. Pai, nesta noite estamos aqui, ó Deus amado e querido, porque necessitamos, ó Deus, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, ó Deus. A Tua palavra diz: compadece-te de mim, tende misericórdia de nós, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus nesta terra. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que somos pecadores, ó Deus, que transgredimos, Senhor, muitas das vezes, que às vezes, Senhor, praticamos algumas iniquidades, alguns pecados, ó Deus. Senhor, te pedimos que purifique-nos, ó Deus, dos nossos pecados, que nos ajude, Senhor, a mantermos o foco que é somente em Ti. Aplica-se a Tua palavra no meu coração, no coração da Tua igreja nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Hoje pela manhã eu estava na minha casa e conversando com o Senhor. E aí eu comecei a falar com o Senhor e eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu comecei a falar o salmo. Eu disse: peraí, isso aqui não é uma oração minha, não, é um salmo. Eu fui lá e eu falei: Senhor, parece que esse salmo é exatamente a minha oração de hoje, né? O Senhor já havia colocado no coração de Davi esse salmo. Esse salmo, ele na verdade fala do arrependimento de Davi. Davi, quando ele viu Betseba no pátio, ele estava no pátio, lá na sua casa também tomando seu banho. Ele viu e logo sentiu o desejo no coração de ter aquela mulher, porque a Bíblia diz que ela era muito bonita. E após ele coabitar com aquela mulher, ele se sentiu bem, entre aspas, né? Porque quando nós somos verdadeiros servos do Senhor Jesus, quando temos o temor de Deus no nosso coração, fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Mas aí a gente já fez, né? E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, usou o profeta Natan para ir falar com Davi. Mas usou de uma sabedoria tão grande que Natan foi contar uma história da qual Davi se sentiu muito indignado e queria que tal homem, né, o homem lá que era rico, que pegou a ovelhinha do que era pobre, que só tinha, os irmãos conhecem essa história, né, que só tinha uma única ovelhinha. Ele disse: para esse homem aqui que eu vou mandar dar uma sentença para ele de morte aqui, senão ele vai retribuir 3 vezes mais. E quando ele terminou de falar tudo aquilo, porque ele ficou muito injuriado com a situação, o profeta Natan, usado por Deus, disse: olha, o Senhor manda dizer que tu és esse tal homem. E agora? Como é que me mata? Como é que eu vou mandar matar? Como é que eu vou restituir?
Mas Davi já tinha feito outras coisas. Já tinha mandado matar o esposo de Betseba. Davi não tinha mais como corrigir o erro. Ele não tinha mais como retribuir 3 vezes mais, né, ao seu soldado. E depois que o profeta Natan entrega a mensagem, e ele vai para sua casa, lá no versículo 15 de 2 Samuel, lá, 16, então assim, ele fica, eu acho que é nesse momento que ele faz esse salmo aqui, que ele fala para o Senhor: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, compadece-te de mim. Então ele vai refletir sobre a vida dele, sobre o que ele havia feito, como não teria como ele voltar atrás em relação ao que ele havia feito. E às vezes a gente também faz igualmente Davi. Nós cometemos erros e os nossos erros têm consequências. E Davi destacou aqui 3 grandes consequências para a vida dele. O que também pode ser aplicado na nossa vida. Davi disse assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele reconheceu que ele transgrediu. Transgredir é o mesmo que se rebeliar. Ele se rebelou, ele se revoltou contra algo no qual lá em Êxodo fala que a gente não deve cobiçar, né? Nada do teu próximo, a casa, a mulher, nada do teu próximo. Então ele transgrediu, ele se rebeliou contra aquela vontade. Mas aí já era tarde para ele ter que voltar nas suas atitudes. Ele foi contra uma vontade do Senhor. Aquela era contra a vontade e a autoridade de Deus, porque era uma autoridade do Senhor. Deus havia dado essas leis para nós sermos felizes na terra, para que nós tivéssemos vida boa, para que pudéssemos ser felizes. E Davi foi lá e transgrediu essa lei do Senhor. E aí depois ele vai falar que: Senhor, lava-me completamente das minhas iniquidades, porque eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu fiquei tão irado de saber que aquela história, e de repente o balde se virou contra mim, veio, né, contra mim, porque eu sou esse tal homem. Eu sou o homem. Que necessidade ele tinha de desejar Betseba? Para começar, não era nem para Davi estar no palácio. Quando os reis estavam em guerra, ele foi o único rei que ficou na sua casa. Então, assim, o inimigo arma ciladas. Cabe a nós tampar as brechas, cabe a nós vigiar. Por isso o Senhor Jesus diz: nós devemos vigiar e orar. Porque se fosse para a gente orar e só depois então vigiar, ele teria falado orar e vigiar. Mas você vai ver em várias passagens, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, a ordem é vigiar e orar. Davi ele não vigiou. Então, quando a gente não vigia, a gente acaba cometendo essas perversidades, esses pratos que o inimigo coloca diante de nós. E aí a gente faz algo que é indigno a Deus. Porque iniquidades são pecados. E o pecado é a nossa perversidade. É algo que é vergonhoso. É algo que fere o coração de Deus. E assim, e o pior ainda, como que eu vou me aproximar de Deus se eu transgredi uma lei do Senhor, se eu fiz algo que era indigno de ter feito? Ela era casada, ele era casado, e o general era praticamente o seu melhor amigo, era aquele homem que: não, Davi, se você for na guerra, eu irei na tua frente. Tipo, ele dava a vida pelo seu rei, ele cuidava das coisas, dos interesses do seu rei em relação às guerras, às batalhas, às lutas. Então Davi ele vai pedindo para o Senhor Jesus perdoar as iniquidades dele. Ele diz assim também: purifica-me do meu pecado,
Você sabe, o pecado na nossa vida é quando a gente erra o alvo. Aquilo que Deus tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Mas aí o pecado faz com que a gente erre o alvo de Deus na nossa vida. Então Davi pediu: perdoa as minhas transgressões, as minhas iniquidades, perdoa-me, Senhor, porque eu me rebelei contra ti, porque eu fui perverso, porque eu errei o alvo. Era para eu estar na guerra e eu estou na minha casa enquanto muitos estão lá morrendo. Porque não morreu só Urias, morreu muitos outros homens, morreu homens das outras nações também, que vidas poderiam ser poupadas naquele momento. Mas o nosso pecado tem várias consequências na nossa vida, tem muitas consequências na nossa vida, porque quando a gente erra o alvo, você deixa de fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que você faça, você faz ao contrário. Você deixa de pensar aquilo que Deus tem para você, que Deus quer que seja. Você vai pensar na glória, você vai pensar nas vidas que estão lá fora perecendo. Você vai pensar nos missionários que estão lá fora, que estão sendo privados das suas necessidades. Você vai pensar no seu vizinho que está do seu lado, que hoje talvez não tenha o que comer, não tenha o que beber. Aí, se você está em pecado, você erra o alvo. Você pensa, em mim. Quem manda ela dar mole? Não. Eu sou homem, não vou deixar, né? Peraí. E a gente faz isso também. Quando a gente erra o alvo, as coisas que é para ser corretas, os pensamentos que Deus quer que nós venhamos ter, nós vamos buscar outras coisas para ocupar, tipo, a gente perde o foco. A gente perde totalmente o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, assim, Deus tem um caminho para nós, todo planejado, porque todos os nossos dias, diz a palavra do Senhor lá em Salmo 139, foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum dele havia ainda. Então, hoje, Deus determinou o meu caminho, Deus escreveu a nossa história. Mas aí, quando eu entro em pecado, os meus caminhos já não são mais os caminhos do Senhor, eu quero fazer os meus próprios caminhos. E tem consequência. E as consequências, elas não são algo que pode ser corrigido. Você pega uma borracha grande, vai lá e apaga e escreve de novo. Não. Tem várias consequências sobre a nossa vida. Então é exatamente assim. E a gente deve falar para o Senhor: Senhor, lava-me completamente das minhas iniquidades. Não é fácil você lidar com o peso da culpa. Alguém morreu porque eu fiz algo errado. Alguém morreu espiritualmente porque eu falei algo aqui na igreja que não era para ter falado. Eu preciso pensar 2 vezes antes de abrir a minha boca. Eu preciso pedir para o Senhor me dar vigilância. Porque se a pessoa não está aqui e eu não me importo com ela, eu errei o alvo também, eu estou em pecado. Não somos um corpo, não somos membros, não somos servos do Senhor Jesus. Se eu machucar esse dedo, ele vai me fazer uma falta danada. Então agora eu vou estar tentando trabalhar com ele, eu lembro que ele está machucado e vou tentar poupar ele. Mas se eu machucar alguém da igreja, será que eu vou sentir falta? Será que eu vou saber por que ele não está? Opa, eu preciso poupar essa pessoa, eu preciso estar com essa pessoa. O pecado, ele é assim, ele não tira daquele alvo que Deus quer para a nossa vida, daquele caminho, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A gente vai lá e desvia o nosso alvo. E aí o Senhor Jesus, e aí Davi vai falando para o Senhor: Senhor, purifica-me do meu pecado. Eu sei que não tem como mais eu voltar atrás. Já foi feito, não, meu Deus, eu não sei como pedir mais perdão. Então a palavra do Senhor vai falar que Davi até jejuou para que a criança que estava no ventre da mãe não viesse a morrer. O Senhor Jesus disse: não, ela não vai beber, vai morrer. Ele é tão grande assim o meu pecado? Sim. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. As nossas transgressões, elas nos afastam de Deus. Satanás foi um anjo que se rebeliou contra Deus e ele não tem volta. Mas eu e você, nós temos uma reconciliação com Deus. Porque assim como Deus se compadeceu de Davi, ele se compadece de nós nessa noite. Nós hoje estamos aqui. É porque
porque as muitas misericórdias do Senhor, as multidões de bondade, benignidade do Senhor sobre a nossa vida, porque não era para nós estarmos aqui. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos perdoa, Ele nos santifica. Às vezes no meu trabalho a pessoa me chama de Santa Helena. Aí eu falava, não sou santa não. Depois eu disse, oi, não é não? Peraí, cadê aquela passagem que você leu assim, sede santo porque eu sou santo? Aí eu, Senhor, eu sou santa. Sim, sou santa, Santa Helena. Porque às vezes parece que é uma ofensa, né? Alguém falar para você, Santa Rona ali, Santa Grace. Não sou santa não. Santa é só Jesus. Uai, mas Ele falou que Ele é santo e nós devemos ser santos porque o nosso Pai Celeste é santo. Nós devemos buscar essa santificação. E Davi foi buscar em Deus. Ele foi lá quebrantado diante do Senhor. Ele disse, pequei contra ti somente eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que terá sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Senhor, tudo que o Senhor fizer na minha vida vai ser pouco, porque o Senhor é justo. Eu não peguei somente contra o soldado, eu não peguei somente contra a Betseba, eu não peguei somente contra aqueles homens inocentes que ficaram em frente de guerra, que não foi só o soldado Urias que morreu, teve muitos outros que morreram naquela guerra. Não, Senhor, eu não peguei contra eles, eu peguei foi contra ti. Foi contra ti, Senhor, que eu pequei, porque a tua palavra diz, não cobiçarás. E eu cobicei, eu fui lá e peguei. Então, Senhor, tudo que o Senhor fizer para a minha vida será justo, será totalmente justo, porque Tu és justiça, Senhor. Tu és refúgio, Tu és fortaleza, é Tu que renova. Senhor, não retire de mim o Teu Espírito. Por que Davi falou isso? Porque ele viu como Saul ficou quando Deus tirou o espírito dele de Saul. Saul ficou totalmente perturbado, totalmente confuso, totalmente desalinhado de tudo. E ele sabia quem era o Deus que tinha chamado ele para aquele propósito. Então ele disse, Senhor, eu pequei contra ti. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu não só coabitei, mas eu mandei matar, eu ainda quis omitir, ainda quis esconder debaixo dos panos, sendo que os teus olhos me viram quando eu ainda nem existia. Quando eu nem existia, os teus olhos já me viam, já sabiam exatamente como eu sou. Então, e eu fiquei pensando, Senhor, meu Deus, é exatamente assim que eu me sinto, às vezes. Eu digo, Senhor, compadece-te de mim, porque eu não sei o que fazer, não sei o que pensar. Às vezes você tenta fazer algo que é o correto, aí você fica naquela luta igual a Mídia de Paulo. O bem que eu quero praticar, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero praticar está dentro de mim, está ali, me puxando. Faz, que é bom. E aí, nós precisamos pedir para o Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Senhor, se eu tenho sido rebelde contra Ti, contra os meus irmãos, contra a Tua vontade, contra o tempo, esse tempo aqui no qual nós nos reunimos, perdoa as minhas transgressões. A gente deve parar para pensar assim, para pedir. A gente acha que às vezes pecado, transgressões, iniquidade, são coisas assim que só as pessoas lá fora não praticam. Deixa eu te falar, a palavra ela é feita para nós, é para ser aplicada na nossa vida, é para a nossa educação, repreensão, é para que haja avivamento na nossa vida. Então a palavra do Senhor é aplicada para nós hoje. Hoje a gente deve falar para o Senhor, Senhor, se compadece de mim, porque eu fiz algo que não era para ter feito. Eu fiz algo, Senhor, eu pensei algo, Deus, eu desejei algo que não era do teu agrado, da tua vontade. Tem misericórdia de mim, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, ó
falando com o Senhor e quebranta o seu coração. Se o seu coração estiver duro, Senhor, tira esse coração de carne, dê um coração de pedra, um coração quebrantado a Ti. Dá-me sinceridade nas minhas palavras, porque o Senhor me conhece, o Senhor é quem me sonda. E vai pedindo ao Senhor para que haja um quebrantamento na sua vida, para que haja um reconhecimento. Irmãos, muitas das vezes a gente peca julgando o irmão. O irmão tem uma falha, um pecado, aí para você é tão simples de resolver. É simplesmente deixar de falar. Esse irmão não consegue, brincadeira. Mas você não sabe o quanto é difícil para o irmão desapegar daquele pecado. Uma coisa que para você é simples. E aí para o irmão que você acha que o pecado dele é simples, ele vai olhar para o senhor e dizer, mas se meu problema fosse só esse daí, eu já estava na glória. Você vê como é difícil? O que é fácil para mim, para você é difícil. Aí eu vou lá e peco, vou ficar pensando coisas, mas porque o irmão é um fraco, a irmã parece que não sabe da palavra, parece que não consegue entrar na cabeça, e eu começo a pecar. Em vez de eu chegar, apoiar, irmão, é difícil, conta comigo, no que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Você quer ajuda em oração? Quer que a gente faça uma campanha? Como que eu posso te ajudar? Seria tão maravilhoso se essa de fato fosse a nossa atitude, né? Porque a gente não ficaria pensando que o irmão é fraco. O irmão, não vou falar não, porque ele conhece a palavra. Mas e o meu pecado? O irmão também, eu não vou falar que, nossa, irmã, isso é fichinho, mas se meu pecado fosse só esse. Se essa fosse só a minha iniquidade, fosse só essa, já teria tudo resolvido. E não é, irmãos. Não é. A gente precisa reconhecer que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do irmão do nosso lado para conversar conosco. A gente precisa de ter um Natan perto da gente para nos alertar. E a gente falar, eu errei. Foi isso que ele falou para o profeta. Eu errei. Me perdoe, Senhor, eu errei. Eu errei. Na hora que falou, que o profeta Natan falou a palavra, então como se fosse uma espada no coração de Davi. Ele disse, eu errei, eu pequei. Eu fiz isso. Eu já estava mais aguentando. Meus ossos já estão doendo, já está ficando podre, porque eu estava mais aguentando segurar esse pecado. A gente também precisa falar isso. Eu errei, eu pequei. Eu falhei. Esses dias eu fiz um comentário infeliz, muito infeliz, de uma irmã. Gente, como foi difícil para mim uns dias. Foi uma semana, foi 2 semanas, foi 15 dias. Quando deu assim 15 dias, eu disse, eu não aguento mais, está doendo, está pesando, não sei o que eu faço. E eu tinha que trazer a oferta, e na hora da oferta o pastor falando, todo mundo falando, os irmãos falando, e eu não conseguia, por tanta palavra que vem na minha boca, se você lembrar que tem algo com alguém, vai lá, reconcilie depois da sua oferta. Eu disse, mas o pastor vai receber. Deus disse, sim, ele vai receber, mas eu não recebo. Quem é mais importante? O que é mais valioso, o pastor receber ou eu receber? E eu fiquei naquela angústia. Eu disse, meu Deus, eu preciso confessar o meu pecado. Confessei para o Senhor. Meu Deus, eu preciso pedir perdão para a irmã. Gente, é uma luta muito grande. Não é fácil você querer andar correto diante de Deus, não. É difícil, vou falar para você que é difícil. Porque o pecado, ele dói. Ele quebra seus ossos. É como se tivesse um rolo compressor passando em cima de você. Então eu entendo exatamente, quando eu li essa mensagem, eu disse, é exatamente assim, Senhor, que eu me sinto. Parece que eu transgredi, assim, parece que, sei lá. E quando eu não fui lá, irmão, e falei com essa irmã, me perdoe porque eu falei isso, porque eu pensei isso, por aquilo, eu não tive paz. E eu comentei com a outra pessoa, e o Senhor disse, agora vai lá na outra pessoa e diz também, pede perdão por você ter feito tal coisa, falado tal coisa. Não é difícil, não. Chegar e falar assim, não é difícil, não é fácil, perdão. Chegar e tentar resolver. Aí eu disse, Deus, mas aí, né, agora eu vou lá e tal. Aí Deus disse, fofoca. Lembra? Lá em Provérbios 6? Então, lá diz o quê? As 6 coisas que o Senhor detesta. A última ele abomina.
Eu disse, eita, agora eu vou, Senhor. E aí não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil, mas quando você confessa, quando você deixa, quando você perdoa, e quando você sente que você foi perdoado, gente, é uma alegria tão grande, é uma leveza, é como se estivesse andando nas nuvens, sabe? É maravilhoso você sentir assim, aquele fardo, sabe, aquele acusador falando para você, mas você não vai fazer isso porque você fez isso. Ah, mas você magoou alguém. Ah, mas eu ainda tentei barganhar com Deus, mas fulano é assim mesmo, Deus. Eu disse, mas é minha filha, que está falando mal da minha imagem, da minha semelhança. Eu disse, eita, Senhor, não é brinquedo não. Não é fácil não. A gente tenta barganhar com Deus, né? A gente fala, ah, Senhor, mas o Senhor sabe, mas o Senhor entende, mas eu estou certa. Gente, eu estou certa aonde? Eu estou certa em quê? E aí a gente tem que reconhecer os nossos pecados. A gente tem que falar com o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Porque, gente, o pecado realmente, ele nos afasta de Deus. Quando você está em pecado, você senta bem aqui, quando você está na glória, né, na presença de Deus, você senta bem aqui na frente, todos os dias. E aí tem aquela coisa maravilhosa, e a glória a Deus, tá? E você começa a glorificar o Senhor. Aí você começa a pecar e você vai mudando de lugar, vai mudando. De repente você está lá no último banco. Aí no último banco você nem vem mais para a igreja. Por quê? Porque você está em pecado, você não confessou o seu pecado, você não se arrependeu, não confessou e nem largou ele. Então ele vai nos afastando de Deus. E Davi já estava sentindo dores por causa do pecado dele. E ele sabia que não era bom estar dessa maneira, distante de Deus. Porque ele tinha certeza de quem era o Deus a quem ele servia. Quem nessa noite tem certeza de quem é o Deus que você serve? E nós devemos ter as mesmas convicções de Davi, confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, virar as costas para ele. Aí ele vai tocar no seu ombro e você, para repreender em nome de Jesus. Mas faz igual. Eu falo, por esse pecado aqui, não vou mais não. Pode ser que outros virão, mas por esse aqui eu não faço mais. Porque o Espírito Santo, ele nos adverte, ele sai, ele fala para você quando você está errado. E ele fala claramente, ele fala na palavra. Então não tem como você fugir, não tem para onde você se esconder. Não tem como você fugir da presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que as trevas e a luz, para o Senhor é a mesma coisa. Se você fizer um escurinho nas trevas, assim, uma escuridão de tudo, apagou a luz, o seu quarto está escuro, você vai lá, faz algo que não é da graça do Senhor, o Senhor está lá te vendo. Com os olhos claros, sabe, como a mais alma olhando para ti. E aí, se você for para um penhasco bem alto, sabe, um monte lindo e maravilhoso, ninguém está te vendo. E os olhos do Senhor estão em toda parte. E os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço, Deus, que eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu próximo, eu pequei não ajudando, Senhor, quem eu poderia ajudar, quem o Senhor pediu para que eu viesse ajudar. Então, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, Senhor, contra o meu próximo, que é a ti, porque o Senhor fez ele, nos fez a imagem dele, a semelhança dele. Então, quando eu falo mal de alguém, eu estou falando mal do Senhor. Porque o Senhor diz assim, que naquele dia ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste o que comer. Estive nu e não me deste o que vestir. Fui forasteiro e não me abrigaste. Aí uma parte vai falar, mas quando, Senhor, que isso aconteceu? Aí quando você viu daqueles lá, daqueles pequenininhos, você não ajudou, era a mim que você não estava ajudando. Então, se eu falo mal de alguém, eu estou falando mal do Senhor. Mesmo assim, é o esposo. A esposa, se ela fala mal do marido, ela está falando mal da própria cara, ela está falando mal de Deus. Se o marido falar mal da esposa, é a mesma coisa. Se o irmão fala mal da irmã, está falando mal do Senhor Jesus. Então a gente tem que pedir para o Senhor: perdoa, Senhor, as minhas transgressões, perdoa, Senhor, as minhas iniquidades. Senhor, me perdoe os meus pecados, que Ele não venha me afastar de Ti, mas que eu possa me achegar a Ti cada dia mais e mais.
perdão, Senhor, esse jejum é para você me perdoar e confessa o seu pecado, porque pecado tem nome, tem endereço, tem CPF. Fala esse pecado para o Senhor. Ai, Deus, mas parece que eu queria falar realmente com Deus, eu não escuto Deus. Chame Deus, fala para o Senhor, senta aqui, vamos conversar. E Deus, Ele te ouve. E Ele te perdoa. E Ele te regenera. E Ele renova as suas forças. E Ele te purifica. E Ele te transforma. Porque é isso que Deus faz conosco. Amém? Então que possamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Que possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dê mais vigilância. Que eu venha vigiar mais. Que as brechas venham ser tapadas. Que o inimigo não venha ter por que me acusar. Porque eu tenho um advogado que é Cristo. E Ele tudo já venceu por nós. Ele já venceu o inferno por mim e por você. Amém? Então que possamos pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia de nós. E que venhamos falar para Ele: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Porque eu sou fraco, mas o Senhor é um Deus forte. Amém? Ficamos de pé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Santo e poderoso de Israel. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque Tu és a nossa luz, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Queremos te agradecer porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, Deus, derramou o sangue do Teu Filho pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Ó Senhor, o Senhor disse que pelas minhas transgressões o Senhor foi ferido, mas para que hoje, Senhor, nós viéssemos ser sarados, ó Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Deus, ter nos alcançado, Pai. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer cada dia, Senhor, que somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a amar mais o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a Te amar mais e mais e mais, ó Deus amado e querido. A Te amar de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo, Senhor. O nosso próximo mais próximo, que é o de casa. O nosso próximo, Senhor, aqueles que estão mais perto de nós no momento de crise, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado e querido, a vivermos a Tua verdade, a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus amado e querido, nas nossas fraquezas. Afasta de nós os maus pensamentos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que todo pensamento, Senhor, ao contrário dos Teus pensamentos, Senhor, venha ser repreendido em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que toda a nossa vontade, diga ao contrário da Tua vontade, Deus, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor, que é de propagar o Teu reino, Pai. De falar, Senhor, as boas novas de salvação, de cura, de libertação. Ajuda-nos, ó Deus amado e querido. Perdoa as nossas deficiências, ó Deus. Senhor, perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus, porque às vezes, Senhor, omitimos, ó Pai, de falar a Tua palavra, de falar do Teu amor, da Tua graça, de confessar os nossos pecados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Senhor, coloca alegria, Pai, da Tua salvação na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Remova dentro de nós, ó Deus, o Espírito inabalável, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, ó Deus, e te glorificamos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, pelas Tuas muitas misericórdias sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço. Amém e amém, e graças a Deus. Aleluia.